Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro. Vamos para a aula 10 de gramática. Eu coloquei para vocês a tabela de classe de palavras e a gente tem as variáveis e as invariáveis. Hoje vamos ver os pronomes dentro das classes variáveis. Semana que vem veremos os verbos, certo? Depois partiremos para a classe dos invariáveis. Então, pronomes. O que é o pronome? O pronome é a palavra que representa o substantivo, pronome substantivo, ou que o acompanha, pronome adjetivo. Então, um exemplo aí. Elas não vieram hoje. O elas substitui o nome. Então, portanto, é um pronome substantivo. Fique quieto no seu canto. É um pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo. Tipos de pronomes. A gente tem os pessoais, do caso reto ou oblíquo, tratamento, os possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. Quais são os pronomes pessoais? São aqueles que representam uma das três pessoas do discurso. Eu, tu, ele, ou no plural. Nós, vós, eles. Então, a primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. A terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. E a gente tem uma divisão dentro do pronome pessoal, dos pronomes pessoais. Então, primeiro temos aí do caso reto. Funcionam na frase como sujeitos, que veremos essa parte de sujeito na sintaxe um pouco mais para frente. Nós saímos de casa. O nós, ele representa um sujeito, certo? E do caso oblíquo, aqueles que na frase funcionam como complementos. Exemplo, falei com ele. Esse ele é um complemento. Os pronomes oblíquos podem ainda se subdividir em oblíquos átonos, desprovidos de acento tônico, nunca precedidos de preposição. Então, nunca vai vir com a preposição, certo? E quais são as preposições? Eu separei algumas aqui para vocês e eu vou dizer para vocês. Então, tem o a, o ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob e tras, tá? Essas são algumas das preposições, só para vocês terem conhecimento, tá? Porque a preposição a gente não viu ainda, veremos mais para frente. Então, nunca vai ser precedido. Então, nunca vai vir antes da preposição, certo? São eles o meu, teu, o seu, o a, o lhe. O nos, o vos, o seu, o os, o as e o lhes. Então, exemplo, basta-me a tua palavra. São os oblíquos átonos. Depois, temos os oblíquos tônicos, sempre precedidos de preposição. Então, isso é diferente, certo? Sempre vai ter uma preposição que vem antes. São eles: mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles e elas. Exemplo: basta a mim a tua palavra. Esse a é uma preposição, certo? E aí temos os pronomes de tratamento. Indica o trato cortês, formal, tá? E cerimonioso das pessoas. Então tem aí senhor, senhora, no tratamento de respeito. Vossa Excelência para autoridades. Vossa Reverendíssima para sacerdotes e religiosos em geral. E aí eu deixei disponível aqui para vocês a tabela, tá? Com todos os pronomes de tratamento que tem aí e quando são usados. Pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhe a posse de alguma coisa. Então, quais são as pessoas do discurso? É a primeira pessoa, né, que fala, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem se fala. Então, um exemplo aí, João quer meu livro emprestado. Então, tem um sentido aí de posse, certo? Então, temos aí, ó, um singular da primeira pessoa, meu e minha.
ou no plural, meus e minhas. Segunda pessoa, no singular, teu e tua, ou teus e tuas. Terceira pessoa, tenho no singular, seu e sua, ou seus e suas. Primeira pessoa do plural, nosso e nossa, ou nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vossos e vossas. Terceira pessoa do plural, seu e sua, seus e suas. E aí nós temos os pronomes demonstrativos, que mostram o objeto e indicam a relação com a pessoa do discurso. Então, quais são eles? Tem aí na primeira pessoa o este, estes, esta, estas e isto. Na segunda pessoa, esse, esses, essa, essas e isso. Terceira pessoa, aquele, aquela e aquilo, aqueles e aquelas. E aí, eles podem aparecer de duas maneiras. Primeiro, como posição espacial. Então, por exemplo, se eu estou próximo de quem fala, eu vou usar o este, o estes, o esta ou isto, certo? Por exemplo, eu estou com o objeto na mão e eu vou me referir a ele. Então, eu vou dizer, vamos supor que eu estou com um livro. Este livro é meu. Então, eu utilizo o este na primeira pessoa e quando eu estou próximo deste objeto. Se o livro estiver próximo da pessoa com quem se fala, eu vou dizer: esse livro é meu. E se esse livro estiver próximo da pessoa de quem se fala, eu vou dizer: aquele livro é meu, certo? Temos também na posição temporal. Então, se um objeto está próximo, se eu vou me referir ao presente, eu digo, por exemplo, hoje esta árvore foi plantada. Então, eu vou dizer esta, certo? Então, hoje está no presente, certo? Então, eu vou utilizar o esta. Depois, se estiver num passado recente. Então, anteontem, ontem, há 2 semanas. Então, anteontem, esse quadro não estava aqui. Então, aí, no caso, eu vou utilizar aqui a segunda pessoa. Os pronomes da segunda pessoa aqui, ó. Esse, ou essa, ou isso, certo? E, por último, se for um passado distante, eu posso dizer assim, ó. Em 1800, aquele lugar era bonito. Então, é um passado bem distante, certo? Então, eu vou utilizar aqui os pronomes da terceira pessoa, aquele, tá? E aí temos os pronomes interrogativos. São eles que, quem, qual e quanto, empregados para formular uma pergunta. E essa pergunta, pessoal, pode ser direta ou indireta. Quando ela é direta? Quando eu tenho aí um ponto de interrogação. Quando ela é indireta? Um exemplo, se eu disser assim, ó, gostaria de saber quem deixou a porta aberta. Então, eu estou fazendo uma pergunta indireta, porque não aparece o ponto de interrogação, aparece um ponto final. Então, quando estiver com um ponto de interrogação, ela será direta. Quando estiver sem o ponto de interrogação, a pergunta ela será indireta. E nos dois casos eu tenho pronome, tá? Gostaria de saber quem. Então, tem o pronome quem, que é um pronome interrogativo. E no caso aí do exemplo que está no slide, eu tenho o que e tenho quantos. Quantos passageiros desembarcaram? Depois temos os pronomes indefinidos. Referem-se à terceira pessoa do discurso, quando tem sentido vago e indeterminado. Então, a terceira pessoa do discurso é a pessoa de quem se fala, lembra disso, tá? Então, eu tenho aí, fizeram poucas observações. Então, tá vendo que fica vago, que fica impreciso? Poucas, eu não sei quantas, sei que é poucas, mas eu não sei se são 5, se são 6, certo? Então fica indefinido, né? Por isso pronome indefinido. Ou se eu disser assim, ó, alguém pegou o meu lápis. Quando eu digo alguém, fica impreciso, fica vago, eu não sei quem, certo? Por isso pronome indefinido. E aí coloquei a lista para vocês dos pronomes indefinidos. E por último, temos os pronomes relativos. São assim chamados porque se
referem, via de regra, a um termo anterior. Então, sempre vai se referir a um termo anterior dentro da oração. Substitui um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. São eles que, o qual, quem, cujo, onde, aonde, de onde, quanto, come, quanto. Ele acenou aos amigos que partiram. Então, está se referindo ao termo anterior aí, amigos, certo? E a gente tem a regência. A gente tem a regência do verbo, que veremos também com mais clareza mais adiante. Os relativos devem sujeitar-se à regência dos nomes e dos verbos, a que estão subordinados. Assim, antes do relativo, deve ocorrer a preposição, que são as que eu citei anteriormente, que for exigida pelo termo ao qual ele estiver associado. Então, um exemplo aí para esclarecer isso que eu disse. Concordo com o que você disse. Então, o que é essa regência do verbo e essa preposição? Quem concorda, concorda com. Então, essa é a regência do verbo concordar e a preposição com, certo? Depois, insistimos em que estávamos certos. Quem insiste, insiste em, certo? Então, é essa regência. Veremos mais para frente também, mas eu já coloquei para vocês terem conhecimento disso. Então, temos os pronomes relativos qual e que. É permitida a utilização em qualquer situação. Retoma qualquer nome com ou sem preposição. Então, esses dois pronomes aí, as pessoas chamam de pronome universal, tá? Porque ele é utilizado em qualquer situação e ele retoma qualquer nome com ou sem preposição. Então, o aluno que, tá vendo que tá retomando o aluno? Falei, estuda no 5º ano. A menina qual? Tá retomando a menina. Me referi a essa, certo? Então, ele sempre pode ser utilizado. Depois tem o quem, se refere a pessoas, sempre aparece precedido de preposição. Equivale a o qual. O médico de quem fala é meu amigo. Olha lá a preposição de. Né? Então, equivale ao qual. Então, o médico o qual fala é meu amigo. Depois temos pronome relativo cujo. Estabelece uma relação de posse entre dois substantivos. Nunca vem seguido de artigo. Então, guardem isso. Eis a escada por cujos degraus passou o imperador. Então, nunca vai ter aqui, ó, cujo os degraus, nunca vai ter o artigo o, certo? O a, o na frente aí, certo? E ele estabelece uma relação entre dois substantivos. Depois eu tenho o onde, o aonde e o de onde. Onde usa-se com verbos estáticos, ou seja, parados. Pode ser substituído por em que. Então, exemplo do onde aí. Onde é a loja? Ou seja, em que lugar é a loja? Então, a loja, ela fica no lugar estático, parado, certo? Então, eu utilizo onde. Agora, o aonde, ele dá a ideia de alguma coisa dinâmica, e ele pode ser substituído por a que, certo? Então, o aonde dá a ideia de movimento, de alguma coisa dinâmica. Então, a que lugar iremos, certo? Pode aparecer precedido de outras preposições, que é o caso de onde, certo? Então, de onde vêm vocês? E tem o como, representa a ideia de modo. Gostei da maneira como você fez a lição. Então, aqui dá a ideia de modo. Gostei da maneira, do modo como você fez a lição. Tem o quando, retoma uma palavra expressando o tempo. Então, nos dias quando, olha lá, retomando dias, expressando o tempo, né? Nos dias quando estamos em casa, descansamos. Agora vamos para os exercícios. Assinale a oração em que aparece um pronome indefinido. A. Neste mês espero um aumento. B. Motivo algum me fará desistir. C. Vossa Excelência voltará amanhã para São Paulo. D. Meu caro amigo, cuide melhor de sua saúde. E. Nós conhecemos a professora que foi embora. Então, alternativa correta, pronome indefinido, letra B, algum, certo? E aí,
Eu vou falar as outras para vocês. Letra A. Neste é um pronome demonstrativo. B. Algum, pronome indefinido. C. Vossa Excelência, pronome de tratamento. D. Meu, pronome possessivo. E E. Que, pronome relativo. Então, resposta correta, letra B. Número 2. Assinale as alternativas corretas. Então, vamos analisar uma por uma e vamos ver quais estão corretas. Está correto o uso do pronome relativo na frase a equipe cujo desempenho foi superior receberá premiação em dinheiro. Lembra que eu comentei agora mesmo com vocês que eu não posso utilizar o artigo depois de cujo? Então, ela está incorreta. 2. A desigualdade social é um mal que acomete o Brasil. Está correto o emprego do pronome relativo que? Sim, está correto. 3. Os pronomes relativos representam nomes já mencionados anteriormente. Relacionando-se com eles, também tem como função introduzir orações subordinadas adjetivas? Sim, a gente menciona, né? Um termo anterior, lembra? 4. O pronome relativo que deve ser evitado? Não, lembra que o pronome relativo que ele sempre deve ser usado? Ele é universal? Então, aqui está incorreto. Ele não deve ser evitado, ele sempre deve ser utilizado. E 5, os pronomes relativos são qual, e os plurais aí, né, masculino e feminino, cujo, que, quem, quanto, onde, como e quando? Sim, corretíssimo. Então, estão corretas a 2, a 3 e a 5. Então, resposta correta, letra B. Próxima aula veremos verbos. Uma boa noite para vocês. Eu vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida pode me mandar pelo WhatsApp, tá? Pode me perguntar. Bons estudos e até a próxima semana.